Vamos lá, pessoal, boa noite a todo mundo aqui. Vamos para a nossa aula de hoje, concluir aqui o nosso módulo de História de Mato Grosso. Hoje a gente vai falar sobre o período republicano. A gente já tratou dos outros períodos da história regional mato-grossense, falamos do período colonial no primeiro encontro, do período imperial no segundo. Hoje a gente vai tratar dos temas relativos basicamente ao século XX. Então, a gente vai tratar do período republicano, que começa em 1889 e segue até os dias atuais. Claro que essa parte mais de atualidades, vocês já devem ter visto lá com o Marcelo Alonso na Geografia Regional, né? Então a gente vai trabalhar mais com os temas relacionados com a história de Mato Grosso desse período, né? Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Muito bem. Então, gente, nós vamos começar com o período da Primeira República no Brasil, que também é chamada de República Velha. Então, durante esse período, nós tivemos um fenômeno que foi comum em boa parte dos estados brasileiros, e aqui não foi diferente, que é o coronelismo. Então, o que basicamente que é o coronelismo? O coronelismo foi um fenômeno político caracterizado pelo predomínio de elites econômicas que, por conta desse poderio financeiro que elas tinham nas mãos, conseguiam também controlar as eleições e os cargos públicos naquela época. Porque a primeira Constituição Republicana Brasileira, ela trazia voto aberto. Então, não era o voto secreto, como a gente conhece. O voto era aberto. Então, isso facilitava a manipulação por parte dos coronéis. E quem eram esses coronéis? Os coronéis eram, geralmente, grandes proprietários de terras, grandes latifundiários, que, através do poderio econômico, controlavam também a política na esfera dos estados. Então, as oligarquias se formavam nos mais variados estados brasileiros. Então, a gente começa aqui com a definição do coronelismo, pessoal. Então, o coronelismo foi um fenômeno político que caracterizou a Primeira República no Brasil. Esse período que vai de 1889 até 1930. Então, essa é a Primeira República. Uma característica indelével da Primeira República é o predomínio das oligarquias. Na esfera federal, nós tínhamos o predomínio da política do café com leite, que era Minas Gerais e São Paulo, que praticamente se revezavam no comando político nacional. Eram os dois estados mais ricos e mais populosos do Brasil, como são até hoje, né, pessoal? Os dois estados com maior número de eleitores. E eram os dois estados que decidiam as eleições, como acontece até os dias de hoje. São Paulo e Minas Gerais, praticamente, eles definem a eleição presidencial. Claro que o Nordeste, como um todo, tem um peso político muito grande. São 9 estados, tem uma população, um eleitorado relevante, mas historicamente, quem define as eleições é São Paulo e Minas Gerais, que são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. E assim já o era desde o início, desde os primórdios da República. Então, por isso que tínhamos a política do café com leite, que era praticamente uma alternância entre as oligarquias paulista e mineira. Nos estados, pessoal, também tínhamos predomínio político de oligarquias. No caso aqui em Mato Grosso, essas oligarquias eram formadas por criadores de gado, usineiros, os proprietários da companhia Mate Laranjeira. Então, esses eram os grandes coronéis aqui de Mato Grosso. Se a gente for citar nomes, nós podemos mencionar, por exemplo, Generoso Ponce, o Totó Paz, Peixoto de Azevedo. Todos esses aí são representantes, são grandes coronéis da política mato-grossense do finalzinho do século XIX, transição para o começo do século XX. Então, pessoal, o coronelismo foi, portanto, um fenômeno de cunho político e social na medida em que
esses coronéis, por conta de seu poder econômico, eles interferiam diretamente na vida das pessoas, porque tudo era uma questão de assistencialismo, ou seja, uma questão de troca de favores, que a gente chama de clientelismo, né? O coronel dava os favores e exigia em troca desses favores o voto. Então, de um lado tinha os favores, de outro lado estava o voto dos eleitores. Então, é uma troca de favores, é uma relação que nós chamamos de clientelismo. Então, por exemplo, o coronel, ele poderia dar uma série de assistências para as populações do campo. Por exemplo, conseguir escola, conseguir um emprego. Olha só um detalhe, pessoal. Nessa época da Primeira República no Brasil, não existia isso que vocês estão fazendo, né? Estudar para concurso. Não existiam concursos públicos, mas existiam cargos públicos. E esses cargos públicos eram ocupados por pessoas da confiança desses poderosos. Então, era tudo na base do QI, né? De quem indica. Então, se a pessoa não tivesse um pistolão, ela não conseguia o cargo para ocupar aquele cargo público, né? Por exemplo, um delegado da cidade, o delegado do município, por exemplo, era alguém nomeado diretamente pelo manda-chuva ali do pedaço, pelo coronel daquela região. Muitas vezes, nem importando se a pessoa tivesse um curso superior, o que dirá um curso de direito, né? Para ocupar o cargo de delegado. Mas como era amigo do chefe, amigo do cacique político local, então, por conta desse mandonismo, a pessoa conseguia esse cargo. E assim para todos os outros cargos, né? Para ser professora primária, por exemplo, tinha tudo uma carta de apresentação. Então, a pessoa chegava com a carta ali, assinada pelo coronel, e tomava posse daquele cargo público. Então, era a relação assistencialista. Os coronéis patrocinavam festas, assim, festas de casamento, por exemplo, mas tudo tinha uma relação de troca, exigia a fidelidade dos eleitores. Mas vocês têm que atentar também que esse fenômeno não tinha só esse caráter pacífico, correto? Não era só no toma lá da cá, né? Uma relação de troca clientelística. Tinha um caráter também violento, porque todos esses coronéis, eles tinham bandos fortemente armados que defendiam os seus interesses. Então, todo grande coronel tinha um grupo de jagunços, que era para fazer a coerção, que tentava convencer, né, ali com essas trocas de favores. Mas sempre que houvesse uma resistência, aí no caso entrava em ação esses grupos paramilitares, esses exércitos particulares, em verdadeiras milícias, vamos dizer um termo de hoje, né? Então, essa é uma questão interessante. Os governadores eram escolhidos de dentro dessas oligarquias. Então, o que acontecia? Esses coronéis, eles, às vésperas da realização de eleições, eles se juntavam. Então, era muito comum acontecer alianças políticas entre coronéis de diversos municípios que lançavam um candidato. Logicamente que nem sempre, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, isso não era consenso. Então, saíam 2 candidatos ou 3 candidatos. Mas o grupo que era mais forte economicamente e militarmente, ele acabava indicando quem seria o sucessor ao governo. Aí você pode dizer, mas vem cá, não tinha eleição? Sim, tinha eleição, pessoal, mas a eleição tinha resultados fáceis de serem manipulados. Vamos lembrar que o voto não era secreto, o voto era aberto. Então, o eleitor, quando ele comparecia para depositar o seu voto, ele declarava o voto ali para o mesário, para o presidente da sessão. Todo mundo que estava ali presente sabia em quem você votou, ou em quem você deixou de votar, que você já tinha o compromisso de votar e não votou. E na hora da apuração dos votos, que era a contagem manual, eles costumeiramente mudavam
as atas de contagem de votos. Porque naquela época, pessoal, também não tinha o que a gente chama hoje de justiça eleitoral. Não tinha. Quem fazia a contagem dos votos era o governo que estava no poder. Então, poderia manipular quando quisesse. É o que se chama de voto de bico de pena. É a alteração de atas de contagem de votos. Então, você tinha nessa época o voto de cabresto, que era aquele voto onde o eleitor era obrigado a votar nos candidatos que o coronel exigia, e você tinha também o voto de bico de pena, que era a manipulação dos resultados. Então, a situação era bem difícil, né, pessoal? Bem, o coronel era o chefe político local, como eu falei para vocês, tinha essa relação clientelista com esses favores que eram trocados por votos, e tinha o controle social também, que era feito pelo coronel, além da violência exercida pelos grupos de jagunços. Esse grupo de jagunços aí, pessoal, que eram verdadeiros exércitos particulares, eles eram recrutados nas camadas mais populares da sociedade, né? As camadas mais marginalizadas. Então, tinha duas estratégias. Como aconteceu em Mato Grosso nessa época? Ou banditismo, ou participar sendo tropa do coronel. No caso, em Mato Grosso do Sul, nós tivemos o banditismo, principalmente com o roubo de gado, pessoal, na região ali do Pantanal, onde hoje é o Mato Grosso do Sul. Nós tivemos bandos armados ali que praticavam violência. Então, por essa razão, que de certa maneira tinha assim, um certo imaginário popular que dizia assim que Mato Grosso era meio que uma terra sem lei. Então, falava justiça de Mato Grosso é no artigo 44, que é o calibre 44, né? Mas assim, isso aí é mais um jargão popular, viu? Não que fosse a sociedade mato-grossense fosse extremamente violenta, certo? Haviam violentos conflitos entre os coronéis, claro, mas isso não significa que toda a sociedade, ou que a sociedade como um todo, fosse completamente violenta. Perfeito? Então, como é que funcionava o poder dos coronéis? Então, os coronéis, como eu falei para vocês, eram esses ricos proprietários de terras, ricos latifundiários, ou podiam ser também comerciantes, que vocês se lembram. Na aula de ontem, nós falamos sobre a economia de Mato Grosso depois da Guerra do Paraguai. Se lembram? Que tinham as casas comerciais, tinha o extrativismo da poaia, da erva mate, tinha a criação de gado, tinha as usinas de açúcar. Lembram disso? Então, esses representavam a elite econômica aqui em Mato Grosso. E essa elite econômica também se tornou uma elite política. Então, as oligarquias aqui em Mato Grosso vão sair desses setores econômicos, tá? O que é uma oligarquia? A oligarquia é um grupo de pessoas que vai dominar o poder. Oligarquia vem do grego, né? Poder nas mãos de poucos. Então, você tem a democracia, que é o poder para todos, né? O conjunto da sociedade. A oligarquia é o poder nas mãos de poucos. Então, nós podemos dizer que há uma característica oligárquica na política brasileira e na política mato-grossense também, desse período aqui da Primeira República. Então, vocês têm que se atentar para o seguinte, pessoal, que nós vamos ter, basicamente, duas oligarquias que vão estar disputando as eleições aqui em Mato Grosso, disputando a presidência do Estado, que são a oligarquia do Norte, formado por usineiros e também por criadores de gado, e a oligarquia do Sul. Então, você tem aqui, ó, a oligarquia do Norte, sediada em Cuiabá. A oligarquia do Norte, sediada em Cuiabá, formada por usineiros, formada por comerciantes, formadas por alguns latifundiários. E a oligarquia do Sul, sediada em Corumbá, hoje Mato Grosso do Sul, formada por comerciantes,
Lembro que Corumbá era a cidade mais importante do ponto de vista econômico aqui em Mato Grosso, durante a transição do século XIX para o século XX. Então, o peso político de Corumbá era muito grande. Tanto é que eles conseguiram mudar o trajeto da ferrovia noroeste do Brasil, que deveria chegar a Cuiabá, ela foi mudada lá para Corumbá, por conta de uma manobra política. Então, você vê aí o peso político que tinha os comerciantes ali de Corumbá. Perfeito? Os usineiros eram só da cana-de-açúcar? Exatamente. Os usineiros aí, como por exemplo, Totó Paz. Foi um grande coronel, um grande empresário, proprietário da usina Itaici, e que participava efetivamente das disputas políticas aqui em Mato Grosso, chegou inclusive a organizar uma invasão de Cuiabá para anular o resultado de eleições para o governo do Estado. Então você vê as disputas políticas, como que funcionavam aqui em Mato Grosso. E o Totó Paz, usineiro, foi eleito governador de Mato Grosso. E foi morto enquanto era governador de Mato Grosso. Perfeito? Então, esses usineiros, no caso é o Totó Paz, tinham um grande prestígio político. E acontece, pessoal, para estudar essas ações desses grupos oligarcas é um pouco complicado. Porque é mais ou menos como a política de hoje, né? Os aliados de hoje podem ser os adversários de amanhã. Depende da eleição, né? Como é que você costura as alianças. Quem está junto na mesma coligação hoje, na próxima eleição, pode estar de lados diferentes. Depende do convencimento, né? Depende das promessas de campanha, o que nós podemos ver em troca, né? Tem sempre aquele toma lá da cá. Então, muitas vezes, grupos de coronéis estavam juntos em uma eleição, passava a eleição e eles viravam adversários políticos. Isso aconteceu várias vezes. Então, isso deixa até um pouquinho mais difícil de compreender. E as ações de violência política através de conflito eram também uma característica desse período. Então, tem vários momentos de disputas sanguinárias pelo controle político aqui em Mato Grosso. Nós temos, por exemplo, o massacre da Baía do Garcês, tem a própria revolta de 1906, que terminou com a morte do Totó Paz. Você tem a Caetanada, tem o conflito Morbeck contra Carvalhinho. Enfim, são vários movimentos que aconteceram nesse contexto, que teve a violência, sim. Tá? Então, nesse momento, considerava-se Mato Grosso um espaço de violência, por conta do coronelismo, que nós tínhamos essas disputas envolvendo esses grupos armados dos coronéis, e tinha o banditismo lá no sul, hoje Mato Grosso do Sul, com o roubo de cabeças de gado. Perfeito? Então, por isso que criou-se no imaginário popular esse conceito de que, supostamente, Mato Grosso seria uma terra sem lei. Evidentemente que há um exagero muito grande em cima disso, né? Talvez o que mais tenha alimentado esse conceito foi o fato de ocorrerem muitos movimentos violentos, quando culminou, por exemplo, com o assassinato de um governador no cargo. Um governador, acontece um movimento contra ele, uma rebelião de um grupo político adversário, que toma a cidade de Cuiabá e pede que o governador renuncie, o governador não renuncia, manda um telegrama para a capital federal, lá para o Rio de Janeiro, e pede reforço. O Rio de Janeiro pede para o governador Totó Paz resistir a esta rebelião, manda um reforço militar para Cuiabá, mas quando esse reforço militar chegou a Cuiabá, o governador já havia sido assassinado. Então aí talvez nesse momento é que criou-se essa ideia de que, nossa, se mataram até o governador, que dirá de um cidadão comum, não é?
mas há um pouco de exagero nisso, né? Aí, no caso, vocês sabem, quando acontece um fato dessa relevância, uma rebelião, uma manifestação, uma sublevação política que culmina com a morte do chefe do executivo, você cria uma situação muito conflituosa. Então, na época, pensou-se, inclusive, numa intervenção federal no Estado. Porque se você tem ondas de violência que o governo e a polícia não conseguem sufocar e o próprio governador é morto, então só com o exército, só com uma intervenção federal que poderia ser feito. Mas não ocorreu intervenção federal por causa do prestígio que tinha a família Murtinho, Joaquim Murtinho e José Murtinho, que estavam por detrás desse movimento que derrubou o Totó Paz e ele acabou sendo assassinado. Então, o Joaquim Murtinho, por exemplo, ele foi ministro da Fazenda do Brasil, no governo Campos Salles. E o José Murtinho foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, os caras tinham peso político muito grande. Então, por conta disso, não teve intervenção. Tá? Oi. Não. A questão não é assim, né? Os coronéis, no caso aqui, eles disputavam política. Essa questão do banditismo, ela surge no sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, onde era comum ter o roubo de gado, até facilitando por conta da proximidade da fronteira com o Paraguai. Então você tinha como... era uma ocorrência muito comum, o assalto, o roubo a fazendas de gado. Tinham grupos, como se fosse cangaço, vamos compará-los com grupos de cangaceiros. Na verdade, eram grupos armados, cada lugar tem uma denominação, né? Enquanto no Nordeste teve grupos como o de Lampião, por exemplo, aqui em Mato Grosso tinha o grupo de Silvino Jacques, que foi o principal chefe de banditismo. Então os caras tinham como uma atividade econômica para eles, roubar gado. Entendeu? Mas aqui você tem uma criminalidade que não tem um fim político. Eles não estão roubando assim para ajudar um determinado coronel. Podiam até vender, eventualmente, essas cabeças de gado surrupiadas para algum fazendeiro que quisesse comprar, né? Mas assim, não havia uma aliança política, assim, fins políticos em torno dessa atividade. Certo? Muito bem. Então, aqui na Primeira República, pessoal, é a fase do apogeu do coronelismo e do voto de cabresto, pessoal. Eu coloquei até aquela charge ali, que é da época da Primeira República no Brasil, porque ela ajuda a entender esse contexto. Naquela charge ali, tem aquela mulher que vai saindo da urna, seria a verdade, né? Então, a verdade ia sair nua e crua das urnas. Porém, aquela senhora que está com uma folha na mão, é a fraude, né, que impede, aquela senhora seria a velha política que impede que a verdade saísse nua e crua. Porque era muito comum a alteração das atas de votação. O voto de cabresto e o voto de bico de pena. Perfeito? Então, nessa época, um detalhe interessante, pessoal, é que, olha só, haviam partidos políticos, certo? Haviam vários partidos políticos. Partido Republicano Mato-Grossense, Partido Mato-Grossense, Partido Conservador, vários partidos políticos. Só que esses partidos, eles eram, assim, partidos de fachada, vamos dizer assim. Por que partido de fachada? Porque não havia, primeiro, muita ideologia política deles. E, segundo, os partidários desses partidos políticos, os membros, né, os filiados desses partidos, eles eram políticos personalistas, ou seja, representavam a si próprios e não o partido ao qual estavam filiados. Então era uma política mais personalista do que partidária. Então o coronel se autorrepresentava muito antes de representar o partido ao qual ele estava afiliado. Perfeito? Então não havia identidade partidária nenhuma. Ora, se hoje, mais de 100 anos depois disso, ainda temos isso daí, muita gente que é personalista, né? Hoje está num partido, amanhã está no outro, completamente diferente, de viés
político, né? E é normal, imagina então há 100 anos. E outro detalhe interessante também, que nessa época os partidos políticos, eles eram regionais. Não é como hoje. Hoje os partidos são nacionais, né? Os partidos, eles têm que estar no Brasil inteiro. Então, a autorização da criação de um partido é pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Então, tem todo um conjunto de regras. Naquela época não tinha. A regra era o partido ser daquele estado. Cada estado tinha seus partidos. Então, não tinha essa abrangência nacional que temos hoje. Então, nessa época, nós tínhamos um detalhe interessante, que era a formação dos batalhões patrióticos. O que eram esses batalhões patrióticos, pessoal? Eram grupos de pessoas armadas, eram exércitos particulares, certo? Então, esses batalhões patrióticos eram grupos armados que defendiam quem estava no poder. Então, quem estava no poder, ele tinha que se manter no poder também através do uso das armas. Perfeito? Então, você pode dizer claramente que as eleições eram só para constar, né, pessoal? As eleições, basicamente, era para você manter aquele caráter democrático, convocando o eleitor para comparecer no dia da eleição. Mas, na verdade, o resultado das eleições, já estava decidido há muito tempo. Ok? Bom, as lutas coronelistas, que foram uma característica dessa época, logicamente que contava com o apoio da máquina estatal. Quem estava no poder usava dinheiro público para se manter no poder. E quem não estava no poder fazia de tudo para chegar ao poder e também usar o dinheiro público. Entenderam a questão? Quem estava no poder usava de tudo para permanecer no poder, inclusive usando verbas públicas para financiar esses batalhões patrióticos. E quem não estava no poder articulava para chegar ao poder. Muito bem. Olha só, então, essa época é marcada pelo domínio exercido pelos coronéis e a ação de bandos armados, né, e de bandidos também, como foi o caso aí do roubo de gado no sul de Mato Grosso, que era um caso também muito problemático desse período aqui, pessoal. E um detalhe interessante, que aqui na Primeira República, nessa época aí, gente, que começam as primeiras manifestações separatistas no sul de Mato Grosso. Correto? Então, olha só, o processo que culminou com a assinatura da lei lá em outubro de 1977, a lei complementar número 31, que dividiu o estado de Mato Grosso e criou o estado de Mato Grosso do Sul, essa luta não é dos anos 70. Essa luta perdurou praticamente durante todo o século XX, pessoal. Desde as primeiras décadas do século XX, que as elites lá do sul de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, defendiam a bandeira da separação. Então é conversa fiada, aquela coisa que diz assim, que alguns governadores fizeram grandes construções urbanísticas em Cuiabá para manter Cuiabá com status de capital, porque o pessoal do Sul estava reivindicando que a capital fosse para lá. Mentira isso, pessoal. O pessoal de Corumbá e depois o pessoal de Campo Grande, quando Campo Grande passou Corumbá e assumiu o posto de principal cidade mato-grossense, eles nunca queriam que a capital fosse transferida para lá. Eles queriam dividir o Estado, eles sempre desejaram a divisão do Estado. Porque pensa bem, dividindo o Estado, você tem um novo governador, você tem 3 novos senadores, você tinha vários deputados estaduais, vários deputados federais. Então, vocês acham que eles iam se satisfazer apenas tirando a capital de Cuiabá para levar para o sul? Não era grande vantagem, porque eles já sabiam que o peso econômico eles tinham. Tanto é que eles diziam que sustentavam Cuiabá, carregavam Cuiabá nas costas. Eles queriam, era a emancipação, eles queriam que fosse criado um novo Estado.
certo? E as primeiras manifestações separatistas ocorrem ainda no século XIX, primeira manifestação. Aí, ao longo do século XX, o começo do século XX, outras manifestações em defesa da divisão do Estado, perfeito? Bom, isso aqui a gente basicamente já comentou sobre o coronelismo e as eleições. A gente já falou que a maioria da população ela estava excluída do voto, né? Por que estava excluída? Porque a Constituição de 1891, a Constituição que vigorava nessa época, ela estabelecia que o voto era para maiores de 21 anos alfabetizados. Maiores de 21 anos alfabetizados e do sexo masculino. Então, não votavam os menores, não votavam os analfabetos, que eram maioria da população, a propósito, e não votavam também as mulheres. Então, você tem uma grande marginalização. Inclusive, um detalhe interessante, pessoal, é que sempre que iam ocorrer eleições, os coronéis, eles implantavam grupos escolares, tipo o que a gente chama hoje de educação de jovens e adultos. Fazia lá algumas aulas noturnas para os trabalhadores, para o cara aprender a pelo menos assinar o nome, já considerava-se que era alfabetizado. Se ele conseguisse escrever um bilhete, escrever uma pequena carta e ler o que ele escreveu, considerava-se uma pessoa alfabetizada. Logo, teria o direito de votar. Então, não interessava se o cara, de repente, não sabia fazer um número 0 usando o fundo de um copo, né? Mas se ele desenhasse o nome dele ali, balbuciasse algumas palavras na leitura, já era considerado alfabetizado, poderia ser um eleitor em potencial. E você sabe, né? Quanto mais eleitores o coronel conseguisse controlar, mais poderoso seria ele. Então, por isso, a importância de saber ler, saber escrever, para ajudar o coronel. Tudo bem? Então, havia um limite ao exercício da cidadania, que é esse lance que eu falei para vocês, que o voto ele era apenas para os maiores de 21 anos alfabetizados. Então, excluíam, além dos grupos que eu já falei para vocês, também os militares de baixa patente não votavam, os padres não votavam. Então, havia uma grande exclusão. Essa estrutura social era agrária, Mato Grosso, evidentemente, que era um estado onde a população se concentrava na zona rural, daí o poder desses coronéis ser considerável, né? E nós temos, então, o voto de cabresto, que é ilustrada nessa charge aí do Storni, mostrando o político conduzindo o eleitor na rédea curta para ele depositar o voto. Esse era o famoso voto de cabresto, onde o coronel regulava o voto do eleitor. Perfeito? E essa relação de clientelismo que eu já expliquei para vocês era a troca de favores. O voto de um lado, os favores de outro. Ok? Então, o eleitor lá, o caso, a pessoa que geralmente estava na zona rural, então dependia do coronel para arrumar um emprego, para conseguir tratamento médico para o filho ou para a esposa, né? Para conseguir qualquer coisa, precisava ali do apoio, né, do aval do coronel. Então, por isso que é uma relação de assistencialismo, que a gente chama de coronelismo ou troca de favores. Clientelismo ou troca de favores. Tudo bem? E as fraudes, como nós já falamos, eram generalizadas nessa época. Então aí, ó, o coronel, ele obrigava o eleitor, né, ele praticamente obrigava, né? Porque, quer dizer, o eleitor, se ele não quisesse votar no candidato, beleza. Só que aí ele ficava órfão do coronel. Então, quer dizer, se o eleitor ele não segue as diretrizes políticas que o coronel falou, então ele poderia aí conversar com, né, os assessores do coronel, os gentis assessores do coronel, né, que poderiam convencê-lo melhor. De repente, tinha mais argumentos para convencer o eleitor. Muito bem. Aí nós temos a ocorrência de uma série de
movimentos coronelistas aqui em terras mato-grossenses, tá? São vários movimentos que acontecem em Mato Grosso nesse contexto, tá? Eu não vou entrar em detalhes aí desses movimentos, pessoal, porque aí a gente ia perder bastante tempo para falar de cada um deles. Mas esses são movimentos que geralmente foram movimentos bastante, digamos assim, violentos. Foram movimentos que tiveram um desfecho violento aqui nas disputas políticas em Mato Grosso. Tem a Revolução de 1892, que inclusive teve uma tentativa de separação do Estado, lá no Sul, que não conseguiu ser exitosa. Tem o massacre da Baía do Garcês, que foi no começo do século XX, e que algumas linhas de investigação levavam ao usineiro Totó Paz como o mandante desse episódio que culminou com a morte de 17 pessoas, que foram assassinadas junto às margens da Baía do Garcês, era uma lagoa, Baía do Garcês. Essas 17 pessoas oposicionistas ao governo foram assassinadas, tiveram seus corpos abertos em cruz, né, e colocaram pedras nos corpos dessas pessoas e lançaram seus corpos no interior dessa lagoa, a Baía do Garcês. No ano seguinte, quando essa lagoa secou, mostrou-se lá as 17 ossadas, que eram as pessoas que foram cruelmente assassinadas. Foi feito todo um inquérito policial para averiguar quem eram os mandantes, quem eram os executores dessas pessoas, mas ninguém foi punido, pessoal. Né? A linha de investigação ia ligar ao usineiro Totó Paz. Ele não foi punido. Mais do que isso, ele foi eleito. Nas próximas eleições, ele foi eleito governador de Mato Grosso. Aí que ele não poderia ser punido mesmo, né? Aí, oi. Mas essa Baía do Garcês é uma das usinas dele? Nas proximidades da usina do irmão dele, no caso. Porque a família tinha várias usinas. Então, nas proximidades, lá na região do Rio Abaixo. Hoje, os municípios de Barão de Melgaço. Então, no caso aí, foi feito esse assassinato dessas pessoas que eram oposicionistas do governo, porque eles iam ser trazidos presa para Cuiabá. Aí, no meio do caminho para Cuiabá, lá em Barão, falaram, não, vamos matar aqui mesmo, vamos executá-los, vamos fazer o julgamento e a sentença aqui mesmo. Mataram essas pessoas e falaram, agora para o crime ficar impune, vamos ocultar os cadáveres aí. Mas não contavam que no ano seguinte ia ter uma seca. Aí ia mostrar as caveirinhas lá no fundo da lagoa, né? Mas ninguém foi punido. Mais do que isso, o Totó Paz acabou sendo eleito. Mas veja, tem também uma linha historiográfica que aborda que Totó Paz não foi o responsável pelo massacre da Baía do Garcês. Tem um trabalho do professor Alfredo da Mota Menezes, o livro chamado A Morte de Totó Paz. Está até esgotado esse livro. Ele tenta comprovar que não teve, pelo menos da ordem do cruel assassinato dessas 17 pessoas, não partiu diretamente de Totó Paz. Perfeito? Muito bem. Uma época eu estava dando aula para um pessoal de educação de jovens e adultos, aí eu estava falando de Totó Paz, das usinas e tudo mais, aí uma senhora lá, na época devia ter uns 60 anos de idade, aproximadamente, ela falou assim, professor, minha avó foi esposa avulsa de Totó Paz. Falei, mas me explica essa categoria nova aí de estado civil que eu não conheço. Que negócio que é esse de esposa avulsa? Falei assim, mas então você tem alguma participação ali na herança, né, no espólio que ele deixou, alguma coisa? Não, que é isso, nós somos do lado do ramo pobre da família, professor. Falei, então tá. Bom, verdade. Mas era educação de jovens e adultos, viu? Eu vou pensar que eu estava dando aula em 1902, por aí.
olha só, aí tem a revolta de 1906. Na revolta de 1906 é um movimento que culminou com a morte do Totó Paz. Perfeito? Oi. Totó Parente, não é? Você está falando? Não, Paz de Barros ou Antero. Antero é desse ramo, né? desse clã político. Parece que seria, eu não sei se seria tio-avô ou tio-bisavô, coisa assim, né? Não é diretamente, mas parece que o irmão do Totó Paz, se não me falha a memória, é avô ou bisavô do Antero Paz de Barros. Certo? Então, nesse movimento aqui, ó, da revolta de 1906, é um detalhe interessante também, porque olha só, quando o Totó Paz foi eleito governador de Mato Grosso, ele achou que ele não precisaria mais do apoio dos outros coronéis, porque ele pensou assim, bom, se eu tenho o apoio do presidente da República, eu estou tranquilo, então eu não tenho mais nenhum compromisso com o grupo político que me apoiou na eleição. Porque eu tenho apoio do presidente, qualquer coisa eu falo com o presidente, né? Eu falo com o dono de tudo aqui. Aí ele rompe com o generoso Ponce, aliás, ele rompe com os Murtinho, perdão. Totó Paz, ele foi eleito em 1902 com o apoio dos irmãos Murtinho, Joaquim Murtinho e José Murtinho, e combateu o generoso Ponce. Generoso Ponce era o adversário de Totó Paz. Aí, quando o Totó Paz chegou à presidência do estado de Mato Grosso, pouco tempo depois ele rompeu com os Murtinho, porque ele achou, bom, se eu tenho o apoio do presidente Rodrigues Alves, eu não preciso agora ficar tomando bênção de ninguém aqui dentro de Mato Grosso, né, que eu sou o manda-chuva. Então ele rompe com os Murtinho. O que os Murtinhos vão fazer? Eles vão se aliar ao antigo opositor, que era o generoso Ponce, que inclusive não estava em Mato Grosso, ele estava em Assunção, no Paraguai. Ele vai se autoexilar para lá, alegando que não teria segurança necessária para morar em Mato Grosso, por causa do governador, seu desafeto. Então, lá ele editava um jornal oposicionista chamado A Reação. Então, quando houve essa ruptura, essa cisão entre o Totó Paz e os Murtinho, o generoso Ponce, evidentemente, que vai contatar os Murtinho para fazer oposição ao Totó Paz. Ele falou, vamos organizar um movimento armado e derrubar esse governador. Pô, se a gente se unir aqui, um bom grupo de coronéis, a gente marcha para Cuiabá e derruba o governador. Aí o movimento armado começa em Corumbá, hoje Mato Grosso do Sul. E de Corumbá, eles vêm para Cuiabá. Quando ocorre esse movimento, o Totó Paz rapidamente vai entrar em contato com o presidente da República e vai contar que está acontecendo uma revolta contra ele, uma manifestação, e vai pedir apoio. Prontamente, o presidente da República fala, fica tranquilo, senhor governador, vamos mandar uma diligência do Exército para acabar com essa revolta. O senhor fica tranquilo, aguenta firme aí que o socorro está vindo, a cavalo, né? Aí o Totó Paz fica, né, bom, agora o presidente da República, porque o presidente da República, pessoal, nessa época, funcionava um acordo político chamado Política dos Governadores. O que era essa política dos governadores? Foi o Campos Salles que criou essa política dos governadores. Que era o seguinte, o Campos Salles dizia, é dos estados que você governa o Brasil. Então, quer dizer, você não vai conseguir governar o Brasil da capital federal. Se você não tiver o apoio da maioria dos governadores, você fica meio que de mãos atadas. Então, costurava-se essa aliança entre os governadores e o presidente da República, onde o presidente da República mandava verbas para os governadores e os governadores davam apoio ao presidente da República em seus projetos no Congresso Nacional. Coisa que só acontecia no século passado, não é verdade? Porque assim, as bancadas
as bancadas eleitas nos estados, pessoal, elas já iam com o compromisso de fazer bancada aliada do presidente. Perfeito? Votar junto com os projetos do presidente. Então, dentro dessa política, esse toma lá da cá, os presidentes da República se comprometiam a não interferirem nas políticas estaduais. Então, no caso, o presidente da República deveria garantir a manutenção de quem estava no poder. Não interessa quem fosse. O presidente ia garantir que esse governante permanecesse no poder. Então, diante dessa revolta, o que o presidente fez? Mandou uma legião para Cuiabá. Perfeito? Então, vem a legião Campos Sales. Vem a legião Campos Sales para defender o Totopaz, para acabar com essa revolta. Só que assim, quando o grupo liderado pelos oposicionistas, aí no caso os Murtinho e o Generoso Ponce, chega a Cuiabá, eles mandam um bilhete, né, mandam uma comunicação para o Totopaz, dizendo que Cuiabá estava sitiada, estava tudo dominado, não tinha como resistir, e que ele tinha que renunciar. Pronto. Renunciou ao cargo, acabava essa revolta. Só que ele falou, não vou renunciar, eu sou governador eleito, não vou renunciar do cargo. Ele vai resistir e vai se refugiar numa fábrica de pólvora na região do Cochipó. Só que o esconderijo do Totopaz foi descoberto e aí há uma troca de tiros e ele acaba morrendo. Quando chega a legião, alguns dias depois chega a legião, já tinham matado o governador, então não havia mais nada para ser feito, só vai comunicar ao presidente, que estuda uma intervenção federal. Mas falou, não, os Murtinhos estão lá, né? Os caras são de prestígio, então não podemos fazer isso. Então não é feito a intervenção. Outro movimento que aconteceu no período foi a Caetanada, pessoal. Isso já ali por volta de 1914, 1915, em Mato Grosso, que é uma disputa política que vai envolver o grupo partidário do governador Caetano de Albuquerque e o grupo oposicionista ligado ao vice dele. Tá? Bom, esse caso aí começa numa época em que estava se estudando a renovação dos arrendamentos para a Companhia Mate Laranjeira. Vocês se lembram da aula de ontem que a gente falou que essa companhia, ela alugava, ela arrendava terras devolutas, né, terra do Estado para extrair erva mate. Então fazia lá o contrato de 30 anos, de 20, 30 anos, para que eles pudessem explorar a erva mate. Então estava renovando, eles queriam renovar para mais 30 anos. Aí tinha gente que falava, não, 30 anos é muito tempo, vamos colocar 10 anos. Então criou-se um impasse na Assembleia Legislativa. É nesse contexto que o Caetano de Albuquerque tornou-se governador. Só que aconteceu um fato interessante, porque ele foi eleito por um partido e quando tomou posse, ele saiu do partido e se filiou a outro partido. Coisa que não acontece mais, né? Políticos hoje são eleitos por um partido, eles permanecem até o fim do mandato no mesmo partido. Isso se chama fidelidade partidária, que é respeitada no Brasil hoje em dia, graças a Deus, né? Exatamente, tem gente que até sem partido, né? Nativa, né? Nativa ali da região do sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Ó, esse movimento aqui, que também foi armado, a Caetanada, ele foi resolvido de uma maneira, digamos que, diplomática, tá? Diante dessa confusão que estava acontecendo, tinha muito cacique para pouco índio, estava praticamente 2 governadores, um em Cuiabá, o outro em Corumbá, e virou uma celeuma. Para tentar solucionar esse problema, adotou-se a seguinte medida. Foi nomeado o arcebispo de Cuiabá para assumir o governo do Estado e terminar esse mandato. Quem é esse arcebispo? O senhor chamado Francisco de Aquino Correia, popular Dom Aquino. Então, Dom Aquino, bispo de Cuiabá, tornou-se governador do Estado de Mato Grosso no final desse contexto, dessa celeuma chamada Caetanada, certo? E um outro conflito que também aconteceu nessa época foi o conflito entre
o grupo de Morbeck contra o grupo de Carvalhinho, que essa é uma disputa por controle de área de garimpo, de diamante, na região do Araguaia e Garças, no leste mato-grossense, fronteira com o estado de Goiás. Então acontece esse conflito aqui, Morbeck contra Carvalhinho. Tá? Sim, é século XX. Sim, exatamente, nessa área mesmo. É, né? E eles eram compadres, né? Parece que eles eram compadres. Eram amigos, depois que houve a... Porque me parece que foi o... tem alguns episódios interessantes sobre esse conflito. Me parece que foi o governo do Estado que fomentou a briga entre eles. Porque o governo do Estado queria controlar a tributação sobre o garimpo de diamante. E aí, me parece que o governador de Mato Grosso da época nomeou o Carvalhinho para ser delegado lá, para fomentar a briga entre eles, né? Sabiam da amizade dos dois e sabiam que eram dois chefes de garimpos, né? Inclusive, ao que consta, o Morbeck ajudou o Carvalhinho chegou depois na região. Aí começam a acontecer os eventos. Me parece que foi numa festa, teve um baile lá, alguém bebeu demais, matou um dos membros do bando, e aí acabou gerando todo um conflito. Mas havia o interesse do governador, que na época eu acho que era o Mário Correia da Costa. Mário Correia, que queria controlar a arrecadação tributária sobre o diamante, então fomentou a disputa entre eles. Certo? Muito bem. Então a violência era uma característica bem interessante dessa época. Essa imagem que eu trago para vocês aqui, pessoal, é de um HQ que teve assim na década de 90 aqui em Mato Grosso, chamava-se Crônicas da Província, era bem interessante. Por exemplo, falava dessas lutas coronelísticas aqui em Mato Grosso. Bem legal, acho que eu ainda tenho lá em casa, na década de 90, acho que 93 por aí. Não, era preto e branco mesmo, acho que até por uma questão de recursos, né? Que para fazer o HQ colorido ia ficar mais caro, né? Bem mais. E acho que também era a intenção fazer tipo aquele Tex, né? Aquele HQ americano lá de faroeste. Bom, esse outro conteúdo aqui, pessoal, dialoga bastante com o conteúdo que nós acabamos de falar do coronelismo, que é a economia de Mato Grosso desse período aí da Primeira República. Então, nesse período, como a gente já falou na aula de ontem, a economia mato-grossense estava centrada nas atividades agropecuárias, no extrativismo vegetal, no extrativismo mineral, com os diamantes, e nas atividades mercantis, com a atuação das casas de comércio. Tudo bem? Então, essas eram as atividades econômicas principais de Mato Grosso nessa época. Tá? Então, nós tínhamos, por exemplo, as usinas de açúcar. Estava copiando ele aí? Tem no material. Você não tem o material? Não, eu não estou com ele impresso. Tá, beleza. Então, olha só. As usinas de açúcar, que a gente prometeu que ia falar hoje, né? As usinas de açúcar, elas representam uma nova fase da produção aqui em Mato Grosso. Vocês se lembram que aí no século XVIII tinha a fase dos engenhos, que era bem rudimentar? O que difere agora? Agora, pessoal, difere por causa da modernização da produção, que vai acontecer na transição do século XIX para o século XX. Como assim modernização da produção? Com a introdução de máquinas. Vocês lembram? O colega nem veio hoje, né? Mas o colega disse aí que tem ainda lá, nas terras do avô dele, a usina Itaici, que era a principal usina que havia naquela época, era a principal usina de Mato Grosso. Tínhamos equipamentos e máquinas importadas da Alemanha, pessoal. Então, o Antônio Paes de Barros, o mesmo que a gente falou agora, que foi governador de Mato Grosso,
o Antônio Paes de Barros, ele importou esses equipamentos com um comerciante chamado Otto Frank. Então, trouxe lá da Alemanha, passou ali pelo estuário do Rio da Prata e veio para Mato Grosso esses equipamentos. Para vocês terem uma ideia, o poderio que tinha essa usina chamada Itaici. Era a mais importante usina de açúcar. É o primeiro lugar de Mato Grosso que teve iluminação artificial, viu, pessoal? Interessante. Tinha gerador de energia lá. Antes existia em Cuiabá. Antes de existir em Cuiabá, teve iluminação elétrica lá na usina Itaici, ali no começo do século XX. Se o Totó Paes morreu em 1906, né? Logicamente, foi antes de 1906. Pra vocês terem uma ideia, 1919, que foi a época do bicentenário de Cuiabá, bicentenário da fundação de Cuiabá, o governador era o Dom Aquino. Lembra que a gente falou do Dom Aquino, que era o bispo de Cuiabá? Ele tornou-se governador aí de Mato Grosso. Ele fez um contrato com uma firma para fazer a iluminação elétrica de Cuiabá para comemoração dos 200 anos. Fechou o contrato, tudo, né? Pagou as primeiras parcelas ali do contrato, mas a empresa não deu conta de iluminar Cuiabá, não conseguiu, não ficou pronto, né? Ou seja, toda vez que eles fazem esse tipo de comemorações, alguma coisa dá errado, né? Aí, quando foi feito para os 200 anos de Cuiabá, prometeu-se então que o Dom Aquino ia entregar a cidade iluminada, o centro da cidade ia ficar com energia elétrica. Não conseguiu. Recentemente prometeram uma festança para os 300 anos, né? Também não rolou muita coisa, né? Agora, ano que vem, tem 200 anos da independência. Estão prometendo um monte de coisa. Aí não sai nada, né? Aconteceu. Bom, aí depois, a gente falou também do Mário Correia, né? Mário Correia da Costa foi governador de Mato Grosso na época do conflito do Morbeck e Carvalhinho. O Mário Correia da Costa que trouxe e implantou as primeiras usinas aqui em Mato Grosso, usinas hidrelétricas, usina da Casca. Já viram falar da usina da Casca? Então, foi no governo de Mário Correia. Bom, mas voltando aqui para nossas usinas de açúcar, pessoal, é o seguinte, é a fase da modernização da produção. Os proprietários dessas usinas se tornam grandes caciques políticos aqui em Mato Grosso, como o Totó Paes, por exemplo, né? Eles exploravam a mão de obra, que era chamada de camaradas. Então, havia uma grande exploração da mão de obra nessas usinas. Um detalhe interessante, pessoal, que nesse contexto histórico tinha até um código de posturas para combater a ociosidade, vamos dizer assim, né? Na ótica desses grupos dominantes era combater a vagabundagem, né? Mas a gente fala ociosidade fica mais interessante, mais bonito, né? Mais respeitoso, não é? Porque todo mundo tem o direito a um ócio, principalmente se for um ócio criativo, né? Porque é o seguinte, nessa época, essas usinas de açúcar precisavam de mão de obra. O pessoal para trabalhar no canavial, o pessoal para trabalhar nas caldeiras, então precisava de mão de obra. E nem sempre tinha tanta mão de obra assim. Sabe por quê? Porque o trabalho era ruim, pessoal. O trabalho era pesado. Na época da colheita, por exemplo, os caras começavam a trabalhar 4 horas da manhã. Ia largar quando escurecia. Então, quer dizer, era pesadíssimo. Não é qualquer um que tinha essa disposição. Não é uma questão de vagabundagem, não. É uma questão de, né, preservar a própria saúde, né? E aí muita gente não queria ir. Aí é nesse contexto que a polícia vai começar a pegar as pessoas que não conseguiam comprovar que tinham uma ocupação fixa. Aí fala, você faz o quê? Eu sou pescador, mas quem disse que isso é profissão? Você tem que trabalhar, você tem que ter um ofício, pô. Você é fichado em que firma? Nenhuma. Eu pego meu peixinho, tal, eu colho uma mandioquinha no meu quintal e vou alimentando minha família. Não, está precisando de gente forte igual você para trabalhar na usina. Então, muitas vezes, olha só que sacanagem, né? Pegava o cara e levava para trabalhar nas usinas de açúcar, né? Como se isso fosse uma questão do cara ser preguiçoso. Não, você é preguiçoso. Não, mas se ele para sobreviver estava bom,
pescar, ou de repente ele caçava, eu mato uma pacazinha, uma capivara, tal, aí tem comida para a semana toda. Falando, não, isso não é coisa de trabalhador. Que isso? Trabalho dignifica o homem, mandar você lá para a usina, aí você vai provar o seu valor, homem forte desse aí, touro do homem desse tamanho, não tem ocupação, olha que sacanagem, né? Polícia fazendo isso, né? Código de postura. Oi. Então, no Rio Abaixo, onde hoje estão os municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio, era que estavam as usinas. Essas usinas estavam junto às margens do rio Cuiabá. Tinha várias usinas, Itaici, Conceição, Aricá, Flechas, São Gonçalo, Tamandaré, todas essas usinas ficavam ali, onde hoje é Barão, Itaici, e Levergé também tinha lá as usinas. Exatamente. Na época eu acho que na época era Chapada, né? Porque na época Chapada era o maior município do mundo, né? Eu não sei se é outro município já hoje. Acho que é Chapada mesmo, né? Ou é Campo Verde? Era maior em extensão territorial, que ia até a fronteira com o estado do Pará. Então, esses municípios que surgiram no Nortão, Alta Floresta, por exemplo, era Chapada dos Guimarães. Então, vamos lá, olha só, essas usinas estavam localizadas junto às margens dos rios Cuiabá e Paraguai. Por quê? Por causa da facilidade do transporte, do escoamento da produção e também por causa da fertilidade do solo. Então, é por essas razões estratégicas, né, de ficar as usinas junto às margens desses rios, o rio Cuiabá e o rio Paraguai. Então, no caso, as principais usinas de Mato Grosso eram essas que eu falei agora há pouco. Itaici era do Totopaz, Conceição era do irmão dele, do irmão do Totopaz. Maravilha, São Miguel, Aricá, Flechas, São Gonçalo, Tamandaré, todas elas nas margens do rio Cuiabá. E lá no município de Cáceres também tinha uma usina com o sugestivo nome de Ressaca. Por que será que escolheram esse nome para o nome dessa usina, né? Mas se dá uma ressaca, não é cachaça da boa, né? Vai inchar o pé, né? Aí não dá certo. Bom, parece que o nome da cachaça de lá era... Bom, esqueci o nome da cachaça aí. Depois eu lembro, vê se eu lembro o nome da cachaça aí. Ele tinha um nome legal, um nome sugestivo, mas eu esqueci o nome. Bom, tinha a criação de gado também, pessoal. Olha só, a criação de gado aqui em Mato Grosso, já nesse momento virava uma tradição, uma característica importante da economia. Então, a pecuária era uma antiga atividade econômica aqui de Mato Grosso, que remontava ao século XVIII. Lembram-se que quando aconteceu o declínio da atividade mineradora, a criação de gado era uma atividade complementar? Lembra disso? Então, era uma atividade subsidiária para a mineração. E o desenvolvimento da criação de gado ocorre na segunda metade do século XIX. E essas duas são as fazendas que mais se destacaram nessa época. Fazenda Jacobina e a Fazenda Descalvados. Inclusive, lá na Fazenda Descalvados, o pessoal tem turismo ecológico. Você pode ir lá conhecer as instalações dessa fazenda, que foi o principal centro de criação de gado em Mato Grosso no século passado. Está preservado lá a maior parte das instalações dessa fazenda, Descalvado. Cáceres, na região de Cáceres. Muito bem. Então, a criação de gado acabou se tornando uma atividade econômica importantíssima para o estado de Mato Grosso, principalmente na região do Pantanal. Bom, a primeira fase da pecuária remonta ao início do processo da colonização, quando surgem as primeiras fazendas criatórias na região de Chapada e também na área do Rio Abaixo, atuais Barão e
e Santos, né? Santo Antônio Le Verger. Exatamente. Ah, aliás, um detalhe interessante, né? Os dois municípios têm uma referência com o Barão de Melgaço, né? Tanto o Barão de Melgaço quanto Santos, como você se referiu, né? Porque assim, olha só, o Augusto Le Verger, lembra dessa figura aí? O Augusto Le Verger, que participou da defesa da capital mato-grossense quando da Guerra do Paraguai, né? Ele que comandou o batalhão dos voluntários da pátria, que iam ficar lá no Morro de Santo Antônio, lá para brigar com o exército paraguaio, se o exército paraguaio invocasse de vir para Cuiabá, não é isso? Depois da guerra, ele ganhou um título de nobreza do imperador. Ele virou Barão de Melgaço, por causa das colinas de Melgaço. Virou Barão de Melgaço e ele ganhou terras. Ele ganhou terras no estado. Então, onde são os municípios hoje de Barão e Santos? Eram terras do Augusto Le Verger. Ele ganhou essas terras. Tanto é que ele deu uma parte dessas terras para uma de suas favoritas, que chamava-se Mariana. Lá tem lá uma baía, Baía de Cia Mariana, não tem? Ela foi amante do barão. Avulsa do barão. Verdade. Opa, igual devia ser bonita, né? Ganhou até terras lá, colocaram até uma baía com o nome dela, né? Ó, só se for, né? O barão sabia das coisas. Então, olha só, no Pantanal também, na região de Poconé e Cáceres, destaque ainda na primeira fase, com a fazenda Jacobina. Mão de obra livre, isso aqui é fácil de compreender, né? A gente falou na aula passada por que era priorizada a mão de obra livre. Na segunda fase, por sua vez, começa a partir da segunda metade do século XIX, pessoal, e essa segunda fase, pós-guerra do Paraguai, é facilitada pela navegação fluvial. Então você vê que aí, ó, o fato de termos a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai favoreceu uma série de atividades, o extrativismo, as casas comerciais e até mesmo a pecuária. E as usinas de açúcar, né? Porque essas máquinas que chegaram vinham pelo Rio Paraguai até Cáceres, né? E depois conduzido para as usinas. Porque é interessante, pessoal, que no começo do século XX, eles começam a exportar derivados bovinos. Vocês sabiam um detalhe interessante? Que Mato Grosso chegou a exportar caldo de carne para os países que estavam na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 18. Houve exportação de carne, de charque e de extrato de carne para os países em guerra. Detalhe interessante, né? E mais do que isso, vocês sabiam que houve interesse de capital internacional em investir na atividade criatória aqui em Mato Grosso? Capital belga, pessoal. Teve dinheiro aí da Bélgica investido na atividade criatória aqui em Mato Grosso nesse período. Tá? É justamente isso aqui que eu estou falando, ó, que é a fase da dinamização da pecuária em Mato Grosso, com o surgimento das charqueadas. Então, essas charqueadas que vão exportar carne de sol, charque, para a Europa. Exatamente. Não, assim, é claro que houve a transferência de animais para matadouros em São Paulo, por exemplo. Isso acontecia, né? Isso acontecia até, sei lá, meados do século passado, até a década de 60, mais ou menos, era muito comum, né? Que tinha aquelas caravanas, aquelas comitivas que chamavam, não é? Sim, aí que começa a questão do transporte, né? Os carros de boi, os caminhões de boi, né? Porque até então eram as comitivas que faziam o transporte, né? Aquele pessoal. Até aquela novela Pantanal mostrou bastante isso, né? Mas já era uma fase de decadência daquele tipo de atividade. Porque o gado chegava mais magro, né? Ele ia a pé até lá o matadouro, então ele perdia peso. Exatamente. Então aí, no caso, o caminhão facilitou, né?
para evitar que o animal perdesse peso aí, perdia valor também, né? Então surge, por exemplo, aí, ó, a Fazenda Descalvados. Essa aqui contou com capital belga, pessoal, na produção aqui em Mato Grosso. Chegou a exportar derivados para a Europa, inclusive na época da Primeira Guerra Mundial, e essa atividade teve uma grande importância até a década de 20. Logicamente que depois teve uma revitalização da pecuária e hoje é uma atividade importantíssima, evidentemente. Mas nesse contexto aqui, era uma atividade sem grandes investimentos tecnológicos. Por exemplo, de aprimoramento de rebanho, inexistia, né? Quer dizer, a pecuária se tornou uma atividade extraordinária aqui em Mato Grosso, depois que melhorou o rebanho, vacinação, né, uso de ração e tudo mais. Oi. Faz todo sentido, né? Com certeza. Então, não, mas a questão assim é que, por exemplo, cada época tem a sua característica, né? E o passar do tempo você tem que ir aprimorando as atividades ou talvez até mudar de ramo para continuar sendo superavitário. Sim, é igual, por exemplo, você olhar, por exemplo, você pode olhar algumas cidades mato-grossenses que já são praticamente tricentenárias. E são cidades que não têm infraestrutura, não têm desenvolvimento, não têm oferta de de emprego em número suficiente, não são municípios autossuficientes, não têm arrecadação forte. E você vai pegar município com menos de 50 anos que estão muito mais na frente. Mas é uma questão de investimento, uma questão de encarar a realidade e mudar a postura. Então, quer dizer, não pode ser você ter uma tendência econômica que era característica de 150 anos atrás, de 100 anos atrás. Por isso que foi tão importante e é motivo de embates muito grandes aí na Assembleia a questão de colocar Cáceres como um porto de exportação, né, no caso, uma ZPE ou coisa parecida. Sim. Sim. Sim, se você olhar, por exemplo, para Mato Grosso, na época que foi filmada aquela novela Manchete, na época da novela Pantanal, da Rede Manchete, 1990, naquele momento a pecuária era a principal atividade econômica, ainda resistindo, principal atividade econômica. O agronegócio, ele falou ali, dos anos 2000, que vai dar essa virada ali, na transição dos anos 90 para o ano 2000 já consolidou, né? Mas assim, naquele momento ali, dos anos 80, finalzinho dos anos 80, ainda era a pecuária a principal atividade econômica de Mato Grosso. É porque foi feita também uma correção de solo, né? O Marcelo deve ter falado com vocês sobre isso, né? Que foi feita toda uma questão de investimento para que o solo ficasse fértil para essas culturas que vocês mencionaram. Não falou sobre isso? Não, a parte, porque assim, quando é que nós temos a colonização? A colonização dessas áreas aí em Mato Grosso é o comecinho dos anos 70. É naquele contexto que vão começar aqueles projetos federais de ditadura militar, pessoal. É a ditadura militar que vai criar essas condições, essas terras que são terras devolutas,
que eram habitadas por muitas comunidades indígenas, há que se destacar isso também, né? E aí são formados esses projetos de colonização, com terras muito mais baratas do que as terras lá do sul, porque aqui havia uma grande quantidade, uma grande oferta, logo o preço por hectare era muito mais barato do que o Rio Grande do Sul, o Paraná, por exemplo. Então vem muito colono gaúcho para promover esses projetos agrícolas aqui em Mato Grosso, mas isso a partir dos anos 70, vão receber uma série de incentivos federais também, é preciso ressaltar isso. Porque assim, ó, lembra que a gente falou que tinha-se uma visão muito preconceituosa, essa é a palavra, em relação aos primordiais habitantes daqui do estado, né? Dizendo assim, é um estado grande, uma grande extensão territorial, mas a gente que habita nesse território não é lá muito laboriosa, vamos dizer assim, né? Não gosta de pegar muito no pesado. Então, quer dizer, não adianta tanto recurso, mas se a galera não quer, não vai ficar encostado aí. Então eles já falavam, tem que vir pessoas com outro tipo de mentalidade europeia, sabe como que é, né? Que vai arregaçar as mangas e botar para acontecer o negócio aí. Mato Grosso tem tudo, vai ser potência. Tanto é, pessoal, que um dos fatores que o presidente Ernesto Geisel vai justificar para dividir o Estado é esse. Ele falou, gente, vocês são potência. Se eu não dividir vocês, daqui a pouco vocês estão passando São Paulo. Claro que ele forçou a amizade, né? Pô, tudo bem, pode encher nossa bola, mas também vamos com a realidade, né? Pô, tipo assim, não fica magoado, não. Poxa, vocês estão crescendo. As frentes agrícolas do Nortão, nossa, estão crescendo demais. Daqui a pouco vocês vão ser grandes produtores. Vão ser uma potência. Então é melhor dividir. Dividir é para multiplicar, vocês não estão entendendo. Não fica triste, não. Vou dividir, mas vocês não contam, entendeu? Foi esse o lance, ele justificou dessa maneira, para dividir o Estado. Certo? Então, exatamente. Aí, ó, outra questão importante, pessoal, é a instalação da ferrovia noroeste do Brasil. Ela também, ela contribuiu para a exportação. O gado é exportado nos vagões também. Gado mandado para São Paulo, viu? Pelos vagões da ferrovia noroeste do Brasil. Exatamente. Oi? Exatamente. Rumo a Santa Cruz de la Sierra. Não tem essa aí, hein? Exato. É o trem do Pantanal, né? Almir Sater, né? Exatamente. Grande Almir Sater. Almir Sater, ele tem umas músicas assim que tem a ver com a história de Mato Grosso, né? Sabiam? Não conhece a música dele? Não gosta do Almir Sater? Almir Sater é bom demais. Ele não fala aquela música assim, ó, Mato Grosso espera esquecer quem dera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Guerra do Paraguai, entendeu? Falando da Guerra do Paraguai ali. O Almir Sater é tudo de bom. Ó, esse aqui eu basicamente já falei para vocês, né? Na fase da industrialização da pecuária, teve participação do capital estrangeiro, que era o capital belga. E a produção de Mato Grosso chegou a abastecer as tropas em litígio lá na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial. É a fase que surgem as charqueadas e os saladeiros. Meu pai chegou a trabalhar num saladeiro, mas não foi nessa região, foi aqui em Várzea Grande mesmo, ali. Saladeiro era tipo um frigorífico, né? Antes de ter a Sadia, ouviu falar da Sadia? Não ouviu falar, né? Que hoje como é o nome hoje? Marfrig, né? Isso, muito bem. Eu sou do tempo da Sadia, sou da raiz mesmo, né? A Sadia, ela chegou aqui em Mato Grosso, acho que foi na década de 70, não sei exatamente o ano, acho que 73 ou 74, por aí. Não, acho que depois da enchente, deve ser 75. Mas antes da Sadia Oeste, existia o saladeiro. O saladeiro ali era um lugar onde tinha abate de carne. Era na beira do rio, lá na Alameda tinha um saladeiro. Então usava o rio para escoar, né? O gado que é trazido de Livramento chegava aqui, né? Porque é assim que surgiu o Várzea Grande, vocês sabem, né?
Várzea Grande surge dessa maneira. Várzea Grande, ela surge na Guerra do Paraguai, naquele contexto lá do acampamento Couto Magalhães, mas ela vai se tornando uma vilazinha, ali uma espécie de um distrito de Cuiabá, com a pecuária, com a criação de gado o gado que vem de Livramento. Tanto é que essas famílias que assumiram o controle da política lá eu falo famílias, eu estou forçando a amizade, né? Famílias que assumiram o controle lá, com a família Monteiro. Fala da família Monteiro, né? De Licínio Monteiro da Silva. E a família Campos, essa ninguém conhece, né? Então, eles são oriundos de Livramento. Então, vêm para cá, vão começar a ganhar dinheiro nessas atividades também que começam a surgir. Porque Várzea Grande era o terceiro distrito de Cuiabá. Sabiam? Várzea Grande fazia parte do município de Cuiabá até 1948. Então, Várzea Grande era terceiro distrito. Aí foi emancipado. Segundo distrito, porque tinha 3 distritos: Porto, Centro e VG. Porto, ali à beira do rio, né? Porto, aqui o centro, onde pega a catedral, ali, prefeitura, e VG. Era 3 distritos. Qual que é esse aí? Qual o nome dele lá? Eu não sei, porque assim, ó. Que veja, ó. A Sadia e a Coca-Cola foram trazidas pelo Júlio Campos. O Júlio Campos, ele incentivou. Não tem aquele migué de falar cidade industrial de Mato Grosso? Então, esse epípeto, esse apelido de cidade industrial, vem dessa época, porque o Júlio Campos era prefeito de Várzea Grande, foi eleito o mais jovem prefeito de Várzea Grande, tinha 25 anos na época, então ele queria transformar Várzea Grande numa cidade, num polo industrial. Então ele ofereceu terras e isenção de impostos, não sei se é por 10 ou 20 anos, para essas empresas. Aí vem a Sadia, no caso, e vem também a Coca-Cola. Ele doa o terreno para esse pessoal aí vir para cá. Vamos aí para o intervalo agora, né? Daqui a pouco a gente retoma.